Nessa noite eu queria refletir junto com vocês sobre o verdadeiro significado do Natal. Dia 25, nós celebramos o Natal e eu queria refletir junto com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Se você é novo aqui, Lucas é o terceiro evangelho aí. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Eu quero ler com você o capítulo de número 2. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. E eu vou ler bastante aqui, vou ler 20 versículos junto com vocês, tá? Então, acompanha aí na sua Bíblia. Ou, se você não trouxe, acompanha com a pessoa ao lado aí. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 1, diz assim, olha. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por poder me reunir aqui junto com a minha família, Pai, e abrirmos as Escrituras e estudarmos juntos, pensarmos sobre elas juntos. Eu queria te pedir, Espírito Santo, nos guie em toda a verdade das Escrituras. Espírito Santo, faça com que as palavras que eu vou dizer, Senhor, não sejam simplesmente informações, mas que sejam uma revelação da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos somente a nossa mente receba hoje aqui, mas que o nosso coração possa ser tocado pela Tua palavra. Faz isso, Espírito Santo. Tira o véu do nosso rosto para que possamos ver. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sabe, dia 25, terça-feira, nós comemoramos uma data muito especial, que é o Natal. Eu diria que é a segunda data mais importante para o cristianismo. Se eu fosse colocar numa hierarquia, eu diria para vocês que a data mais importante para o cristianismo é a Páscoa. E você venha no dia da Páscoa que eu vou falar por quê. Tá bom? Marca aí já na sua agenda. Mas eu diria que a segunda data mais importante para o cristianismo é o Natal. E o Natal, nós temos um costume, é claro que esse costume que nós temos de dar presentes tem muito a ver com a nossa economia, né?
Porque aquece a nossa economia, movimenta o mercado, mas também é uma forma de honrarmos uns aos outros e podermos demonstrar amor uns pelos outros. Então, é muito legal esse costume que nós temos de dar presentes uns para os outros. Mas o verdadeiro significado do Natal não é ganhar presente, né? Não é aquele velho barbudo que vem com um saco cheio de presentes, né? O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. É claro que se você começar a estudar, você vai chegar na seguinte informação, que é muito pouco provável que Jesus tenha nascido 25 de dezembro. Tá? É mais provável que ele tenha nascido alguns meses antes, porque eles fazem alguns cálculos, mas a verdade é que ninguém sabe o dia exato. Mas a nossa cultura escolheu dia 25 de dezembro para nós celebrarmos esse dia. E eu queria refletir sobre isso com você. Por quê? Porque é muito importante que numa noite como essa, que a gente vai falar sobre o Natal, que a gente tome uma decisão. Sabe, eu queria que você saísse daqui hoje com uma decisão tomada. E a decisão que você precisa tomar é sobre quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus que todos os anos, perto do dia 25, o pessoal coloca lá ele na manjedoura, uma representação do nascimento dele. Quem é esse Jesus? E eu gosto muito de uma declaração, é uma reflexão do C.S. Lewis, mas que ficou muito popularizada porque o Bono, né, o Bono, que é o cantor do U2, uma das bandas mais conhecidas do mundo, ele deu uma declaração, ele falou isso numa entrevista, e é algo para você refletir nessa noite junto comigo. Ele disse assim, olha, não tem como... quando estamos pensando sobre Jesus, muitos dizem que ele foi um bom mestre, outros dizem que ele foi um grande profeta, ou uma pessoa muito poderosa, mas ele nunca se descreveu assim. Ele nunca se descreveu assim. Gente, quando o assunto é Jesus Cristo, não tem como pensar nele ou defini-lo como um bom mestre, como um grande profeta ou uma pessoa maravilhosa. Não tem como pensar isso dele. Tem duas escolhas que você pode fazer hoje. Quando o assunto é Jesus, é múltipla escolha e a gente só tem A e B. A, ele era um lunático que achava que era Deus. Ou B, era tudo verdade e ele é realmente Deus. Só tem essas duas opções. Por quê? Porque você não pode considerar um homem bom, que viveu no passado, um grande mestre, alguém que andava por aí dizendo, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Esse cara, se ele não é isso que ele está falando, ele é um lunático. Alguém que anda por aí dizendo, eu e o Pai somos um. Alguém que fala essas declarações, eu até separei algumas, ele diz assim em João 17, no verso 1 e 2, que ele daria a vida eterna. Então não temos a opção hoje aqui, ele foi uma grande figura histórica, ele foi um grande profeta, ele foi um grande mestre, um grande professor. Não há essa opção. A opção é Deus ou lunático. Por causa das declarações que ele disse. Então, nós temos que tomar uma decisão. E eu queria refletir junto com vocês no nascimento de Jesus, para que você terminasse essa noite tomando uma decisão no seu coração. Quem é esse Jesus? Que todo 25 de dezembro, a nossa cultura toda e a cultura ocidental só fala sobre ele. Quem é esse Jesus? E a descrição que nós lemos aqui hoje fala, nesse texto de Lucas 2, fala sobre o nascimento dele e o lugar onde ele nasceu. E sabe, esse ano eu tive a oportunidade de fazer 4 viagens internacionais e visitei países muito maravilhosos, né? Eu visitei os Estados Unidos, eu visitei Israel, eu visitei o Canadá e eu visitei o Japão. E gente, é maravilhoso, os 4 países são considerados primeiro mundo.
E é muito interessante você conviver ali por alguns dias uma cultura onde tudo funciona. Pra você ter noção, por exemplo, no Canadá, eles têm um sistema como o nosso de SUS, né, que o governo dá essa questão da saúde, e eles estavam nos contando algo muito interessante. Eles diziam assim, olha, o mesmo médico que atender você vai atender o primeiro-ministro, vai atender o prefeito. Não tem duas opções. Eles dizem assim que o pessoal mais rico, milionário, fica até bravo, porque eles querem pagar lá por um tratamento melhor, mas não existe, é somente aquele. Então o seu filho vai na mesma escola do filho do prefeito, e o seu filho vai no mesmo médico que o filho do vereador ou do empresário mais rico da cidade. E isso é muito legal, você vê isso funcionando. A questão da segurança. Eles estavam lá em choque, em Toronto, eles estavam em choque, todos preocupadíssimos. Eles disseram assim, Douglas, a situação está dando uma apertada aqui em Toronto. Esse ano foi o recorde de assassinato no país. Morreram 160 pessoas. Falei, meu Deus, não sabem de nada. Então você vê a segurança funcionando. No Japão, os caras esquecem carteira, e vários relatos de pessoa que esqueceu a carteira em algum lugar, voltou no outro dia, estava lá a carteira cheia de dinheiro. Você vê a segurança, os policiais em muitos lugares não têm nem o que fazer. Eles não têm nem demanda para atender, porque não acontece nenhuma tragédia, nada. Então você vê a saúde funcionando, você vê a educação funcionando. O Canadá é o lugar com mais pessoas formadas por habitante, é o lugar com mais pessoas com diploma de faculdade no planeta Terra. Então, é muito interessante você ver todos esses países funcionando. E eu teria uma pergunta para fazer para você. Se você pudesse escolher, vamos dizer que você pudesse escolher aonde você iria nascer, onde você escolheria? Se fosse dado essa escolha para você, esse poder de escolha, você poderia nascer em qualquer lugar no mundo. Onde você escolheria nascer? Em qual cultura você escolheria nascer? Em qual país você escolheria nascer? Onde você nasceria se você tivesse essa escolha? E talvez os países que viriam na nossa mente são um desses, né? Primeiro país, ou melhor, se eu dissesse a você, se você pudesse escolher a família que você ia nascer, qual sobrenome você escolheria? Talvez Gates? Zuckerberg? Que sobrenome você escolheria se você pudesse escolher? E sabe, é muito interessante esse relato que a gente leu aqui, porque este homem que nasceu aqui foi o único que pisou nessa terra que teve essa escolha. O único ser que nasceu de uma mulher, que pôde escolher onde nasceria, escolheu nascer em Belém, não do Pará, em Belém, numa cidade minúscula, há 2000 anos atrás, de uma virgem adolescente. E foi para Belém, numa data onde todo mundo tinha ido para Belém, porque todo mundo tinha que fazer o recenseamento. Então todo mundo que era de Belém teve que ir para lá, não tinha lugar nenhum na cidade. E ele sabia que ele iria nascer em uma manjedoura, no meio de animais. Podendo escolher, por que este lugar? E eu já começo a dizer para você que está nos visitando, que é um amigo do cristianismo, talvez você por muito tempo olhou para essas histórias e disse, não, isso é uma história inventada, isso é... Gente, se nós fôssemos inventar uma história sobre Deus nascendo, você escreveria que ele nasceu em Belém, numa manjedoura? Fica muito mais difícil de convencer os outros, não é verdade? Porque ele poderia ter nascido no Império Romano, ele poderia ter nascido num palácio, ele poderia ter nascido de uma forma que todos os jornais da época, ou toda a mídia da época estaria falando, mas dessa forma fica muito claro, o objetivo não era fazer marketing. O objetivo não era facilitar para a gente espalhar a história. Ele nasce em uma manjedoura, em Belém,
há 2000 anos atrás. E a pergunta é, por que esse nascimento? Por que desse nascimento e dessa forma? E para mim, o principal objetivo desse nascimento era porque Deus quer ter um relacionamento com a gente. O motivo por que ele nasceu, gente, é porque Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer se relacionar com a gente. Presta atenção. Para que haja um relacionamento saudável, e aqui vou dar uma dica para os casais aqui, ou para os namorados e noivos. Para que haja um relacionamento saudável, precisa haver dois lados cedendo o tempo todo. Para que haja um relacionamento saudável, os dois têm que ceder. Por exemplo, a Val não gosta de comida japonesa. Então, para que haja um relacionamento saudável, eu preciso ceder. Na hora que eu estou com vontade de comer uma comida japonesa, eu dizer, não vou. Por quê? Porque eu não vou levar a minha esposa num lugar que ela não gosta de comer e não gosta nem do cheiro. Então, eu cedo, eu morro para isso. Agora, a Val vai ter que ceder em outras coisas. Talvez a Val não é super amante de basquete, mas quando a gente viajou, ela foi lá no jogo comigo e ficou lá 2h30, torcendo do meu lado, sem entender nada que estava acontecendo. E ela está cedendo nessa área. É lógico que estou falando de duas coisas muito simples. Agora, se você está num relacionamento onde só um está cedendo, isso é um relacionamento doentio. Alguém conhece alguma pessoa que está num relacionamento doentio? Quando só um cede, quando só um morre, quando só um abre mão, você está num relacionamento doentio. Quando só a vontade de um é feita, você está num relacionamento doentio. E deixa eu te falar uma coisa. Muito do relacionamento que as pessoas acham ter com Deus é um relacionamento doentio. Por quê? Porque nesse relacionamento com Deus, só você tem que ceder. Muitos deuses que a gente pensa existir, ao relacionarmos com Ele, é um relacionamento doentio. Por quê? Porque só uma das partes cede. Aqui Ele está dizendo, eu quero me relacionar com vocês. E o ser humano vai ter que ceder. Mas aqui nós estamos assistindo Deus cedendo, cara. Para nos alcançar, para se relacionar conosco, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, decidiu ceder também. Abre comigo, Filipenses, capítulo de número 2. Dá uma olhada nesse texto, talvez um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses, capítulo de número 2. Olha o que está escrito aqui, Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Presta atenção, ele sendo Deus, decidiu ceder. Para quê? Para se relacionar com você, cara. A vontade dele de ter comunhão conosco era tão grande que ele cedeu. Você não está num relacionamento doentio com Deus, aonde só você tem que ceder e Ele está lá longe. Não, nós temos um Deus que decidiu perder para alcançar você, cara. Perder. Cara, eu fico olhando para essa história e
E talvez, eu não sei se você já parou para pensar nas implicações disso que a gente acabou de ler em Lucas capítulo de número 2. Nós acabamos de ler, e é isso que eu creio, e muitos que estão aqui, de que Jesus Cristo é Deus encarnando. Nós acabamos de ler que Deus nasceu. Presta atenção, nós acabamos de ler que Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o Criador de tudo que existe, Criador do universo, o Criador de todas as estrelas, de todos os planetas, o Criador do Sol, nós estamos lendo que Deus nasceu de uma adolescente chamada Maria. Gente, você está lendo que Deus veio como um bebê. Você está lendo que Deus veio no formato de um bebê, e Ele veio para depender de uma menina para sobreviver. Você está lendo de que Deus mamou no seio de alguém. Você está lendo que alguém teve que limpar o bumbum de Deus. Você está entendendo o que significa Ele se esvaziou para alcançar a gente? Você está entendendo que Ele teve que aprender a andar, aquele que criou o universo? Você está entendendo que alguém teve que ensinar Ele a falar? Esse é o nosso Deus, cara. Para quê? Para nos alcançar, para se tornar alcançável, para que alguém pudesse dizer, é aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram e que as nossas mãos apalparam. É sobre isso que a gente está falando, sobre um Deus que se fez homem. E poderia, de alguma forma, Ele é Deus, Ele poderia ter vindo com 30 anos. Ele poderia ter vindo, só descido do céu, descido do céu e aterrissado no monte mais alto, e todo mundo ia ver, e Deus apareceu. Mas não, Ele se esvaziou de toda a sua glória, e veio como servo, veio como menor, veio para humilhar-se, cara. Porque era Deus dizendo, eu estou disposto a perder para me relacionar com você. Eu estou disposto a ceder para me relacionar com você. Então, primeiro motivo desse nascimento é porque era o jeito dele de ceder para o nosso relacionamento. Segundo, a segunda questão para ter um relacionamento, além dos dois terem que ceder, é os dois se conhecerem. Não é verdade? Você quer um relacionamento saudável, você precisa conhecer aquele com quem você está se relacionando. Marido, você precisa conhecer a sua esposa, os gostos delas, os desgostos, o medo, as paixões, você precisa conhecer ela. E esposa, você precisa conhecer o seu marido. Agora, nós estávamos diante de um relacionamento que não era possível conhecê-lo. Por quê? Porque Deus, o que é Deus, gente? A Bíblia diz que Deus é santo. Sabe o que é santo? É separado. Sabe o que significa esse separado? Ele está dizendo assim, lembra de todas as listinhas de categoria? Não existe uma para Deus, ou seja, na categoria de Deus só tem Ele. E aí fica muito difícil, porque todo aprendizado é por comparação. Se eu perguntar para você assim, o que é Coca-Cola? Você vai falar, é um líquido. Então você está comparando a alguma outra coisa, líquido. Preto, está comparando a uma cor. Então eu preciso ter referências de outras listas para você me descrever alguma coisa. Como descrever um ser que é incomparável? Deus, gente, não cabe na nossa cabeça. Mesmo porque se uma mente fosse capaz de entender a Deus, essa mente seria Deus porque é maior que Deus. Porque para você pôr algo dentro de um recipiente, para caber o recipiente tem que ser maior que o algo. Você não entendeu nem essa frase, você vai entender Deus. Deus é infinito, Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é único, incomparável. Como se relacionar com um ser que te conhece completamente e você não o conhece? Sabe, tem uma declaração dos russos, né?
quando estava tendo aquela corrida espacial, né? E os Estados Unidos e a Rússia tentando aquela corrida espacial, os russos deram uma declaração. Eles disseram assim: nós somos ateus. Sabe por quê? Porque subimos aos céus e não tem ninguém lá. Subimos aos céus e não tem ninguém lá. Porque qual é a teologia deles? Qual é a ideia deles? De que nós, os seres humanos, estamos aqui no primeiro andar e Deus está ali no segundo andar. E eles pensaram: vamos subir lá no segundo andar e ver se tem alguém lá. Eles foram lá no segundo andar e eles disseram: não tem ninguém lá. Mas a ilustração para nós e Deus não é essa. A ilustração para nós e Deus seria mais ou menos como Shakespeare e Romeu. Shakespeare é quem? O autor. Romeu é quem? Um personagem. Gente, nós somos um personagem de um criador, de um autor. Então não tem segundo andar. Tem esse plano e aquele que está escrevendo a história, meu irmão. Agora eu te pergunto, como Romeu poderia conhecer Shakespeare? A única forma de Romeu conhecer Shakespeare é se Shakespeare escrevesse sobre ele na história de Romeu. Isso a gente chama de Antigo Testamento. É o autor descrevendo ele mesmo, para que a gente pudesse conhecê-lo. Mas deixa eu te falar, não existe relacionamento com alguém que você só leu sobre ele. Porque senão nós seríamos os melhores amigos do Neymar. Então nós seríamos os melhores amigos de muitas pessoas que você leu um monte de notícias sobre ele, mas que se você for na casa dele, ele não deixa você entrar. Porque ele vai falar: eu não te conheço. O que Deus fez como autor? Ele se descreveu na história. E você percebe a força que Deus estava fazendo ali, uma força de expressão, para tentar nos explicar por quê. Porque não tem palavras no português, no hebraico ou no inglês para descrever quem ele é. Então, os textos bíblicos, essa tentativa de explicar o que os profetas estavam vendo e contemplando, que Deus, como autor, estava se permitindo. Agora, o que é o Novo Testamento? O que é o Natal, gente? O Natal é a maior loucura que existe, que é o quê? O autor decidiu escrever ele mesmo na história. Era como se Shakespeare decidisse escrever sobre ele e incluí-lo na história, e entrasse na história de Romeu e Julieta e falava: para de bobeira e não vão se matar nada. O que é o Natal, gente? É o Criador de todas as coisas entrando na história que Ele criou. Para quê? Para se fazer conhecido por você, cara. Ele sabia que era impossível você entendê-lo. O que Ele fez? Ele se colocou dentro da história, nasceu dentro da história, para que a gente pudesse ver quem é Deus. Gente, no Antigo Testamento, tentar ver Deus era como tentar olhar para o sol. Nós declaramos hoje aqui, né? Que Ele é como o sol. Se você tentar olhar para o sol, você fica cego. Se você tentar olhar para o sol, a sua retina vai queimar. Se você tentar olhar para o sol, você só vê um embaçado. É impossível olhar para o sol. Só é possível olhar para o sol através de um filtro. É quando você coloca um filtro e através daquele filtro você consegue olhar para o sol. O que é o Natal? É Deus nos dando um filtro para olhar para Ele. Moisés falou: Senhor, deixa eu te ver. Ele falou: cara, se você me ver, você vai morrer. E aí no Novo Testamento, João diz: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus colocando um filtro em nós e fala: pode olhar agora e pode me conhecer agora. Porque o que é um relacionamento, cara? É se conhecer. Agora, na pessoa de Jesus, a gente pode saber quem é Deus. Cara, todo plano era se relacionar com você. Todo plano era poder se relacionar com você. Sabe? Por que desse nascimento? Primeiro, porque era o jeito dele de ceder. Segundo, porque era o jeito dele de se fazer conhecido por nós. Terceiro, porque era o jeito dele de nos salvar. Sabe,
todas as religiões falam sobre um grande homem. Todas as religiões têm um grande homem, que alguns chamam de profetas, alguns chamam de mestre, e vários outros nomes são usados para falar dessas figuras emblemáticas. E qual é, de forma geral, essa descrição? É um grande homem, muito iluminado, que conseguiu discernir o caminho para Deus. E talvez num livro ou de forma oral, esse grande profeta passa para nós, ou para a humanidade, qual é o caminho para Deus. E ele nos ensina, dizendo, se fizermos assim, 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 assado, seremos aceitos por Deus. Se fizermos esse ritual, Deus vai nos aceitar. Agora, cristianismo não é uma religião dessa forma. Cristianismo é diferente de tudo isso que todas as religiões descrevem. Por quê? Porque cristianismo não é um grande profeta nos ensinando como chegar a Deus. Cristianismo é Deus se despindo de toda a glória e vindo se revelar a nós. Cristianismo não é várias liturgias, vários rituais para fazer Deus te aceitar. Cristianismo é Deus vindo e nos aceitando do jeito que nós estamos, cara. É Ele vindo. O Natal é Deus entre nós. O Natal, sabe, todas as religiões, ou a maioria delas, vão te dar uma fórmula ou uma forma de subir para o céu, ou alguma descrição de paraíso. É isso, você faz isso, e você irá para o céu. Cristianismo é dizendo, o céu veio para a terra, cara. Não é nós tentando ir para o céu, é o céu vindo e descendo na terra e nos alcançando e invadindo a nossa vida, cara. O céu nasceu, o céu nos alcançou, o céu nos salvou. Desde o início, a ideia era essa, nos salvar. Mateus 2, 11. Aqui descreve quando os reis magos encontram Jesus. Eles veem uma estrela, eles começam a seguir essa estrela, e eles chegam até este lugar aonde Jesus estava, ele tinha acabado de nascer. E diz assim no verso de número 11, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se fosse apenas um profeta, eles honrariam. Se fosse um rei, eles honrariam. Mas era Deus, por isso que eles adoraram. Eles se prostraram e começaram a adorar um recém-nascido, porque eles discerniram uma coisa, não é um rei, não é um profeta, não é um professor que nasceu, Deus nasceu entre nós, cara. É isso que eles discerniram. E olha aqui que interessante. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Presta atenção, olha os presentes que eles deram, ouro, incenso e mirra. Ouro era um bem precioso, até hoje, uma pedra preciosa, e estava ali. Incenso falava desse caráter profético. Esses caras trazem para um recém-nascido mirra. Sabe para que serve mirra? Para preparar o corpo de alguém quando essa pessoa morre. Desde o primeiro dia, eles sabiam porque ele estava aqui. Ele estava aqui por um motivo, para levar sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, o nosso problema, cara. Aqueles homens trouxeram para ele, como dizendo, você nasceu para morrer. Você nasceu com um objetivo, para nos salvar. Nós não precisamos de um rei para nos governar, nós precisamos de um salvador para nos salvar, cara. Nós precisamos de um herói para arrancar o grande problema. O grande problema não era os romanos, gente. O grande problema é o que habita no coração de cada homem, o pecado. Por que ele nasceu? Ele nasceu para nos salvar. Ele deu a vida dele para nos salvar. Agora, a pergunta dessa noite, que nós estamos aqui juntos, é: e o que eu preciso fazer, Douglas?
O que eu preciso fazer? E aqui é a parte mais complicada. Porque não é simplesmente entender. Não é simplesmente, com seu intelecto, ler as descrições e estudar e dizer, eu creio que realmente ele encarnou e nasceu. O lance aqui é que em toda a descrição bíblica do Natal, existe algo em comum com todos os personagens envolvidos. Todos os personagens envolvidos no nascimento de Jesus creram por revelação. Ninguém simplesmente estudou um livro e creu. Todos creram por revelação. Se você ler Mateus 2, verso 1 e 2, esses magos vieram porque uma estrela apareceu no céu e começou a guiar eles até o lugar aonde Jesus estava. Se você ler em Lucas 1, 26 ao 38, um anjo aparece para Maria e anuncia para ela que ela ficaria grávida de um menino chamado Jesus. Em Mateus 1, 18 ao 21, um anjo aparece para José, porque ele não tinha acreditado, e revela para ele que Jesus era quem ele era. Em Lucas 2, 8 ao 14, um anjo aparece aos pastores, que foi o texto que a gente leu, e por revelação fala para eles, nasceu o Salvador em Belém. Nasceu o Salvador em Belém, e eles começam a adorar Jesus naquele lugar. Em Lucas 2, 26, o Espírito Santo revela a Simeão. Quando Jesus vai ser apresentado no templo, Simeão, por revelação do Espírito, diz, esse é o Salvador. Ou seja, não é uma questão intelectual, gente, é revelação de Deus, você crê que Jesus Cristo é Deus. É uma revelação. É algo que Jesus vem e fala para você. O véu precisa ser tirado do seu rosto. Os seus olhos precisam ser abertos para você crer que Ele é Deus. Então o que fazer? O que fazer nessa noite é simplesmente clamar a Ele. O nosso papel nessa noite é simplesmente dizer, Senhor, abre os meus olhos, como o Senhor abriu de José. Senhor, se revela a mim como o Senhor se revelou a Simeão, ou aparece para mim como aqueles pastores no campo, Senhor. Mas eu preciso desesperadamente desse Salvador. Espírito Santo, vem e abre o meu coração para receber essa palavra. E eu creio, presta atenção, eu creio que Ele está fazendo isso com algumas pessoas hoje aqui. Enquanto eu estou lendo, enquanto eu estou descrevendo, enquanto eu estou falando de ilustrações, Ele está abrindo o seu olho e Jesus Cristo está entrando. Cara, eu creio. Você entrou aqui, você nem sabia o que ia acontecer aqui. Te convidaram. Você comemorou já 25 natais na sua vida. Mas hoje, algo está clicando dentro de você. Algo está mudando dentro da sua mente. E não pense que é boa oratória. Não pense que é uma forma melhor de explicar. O Espírito Santo está fazendo algo em você, cara. E o que é necessário então? Crer. A partir disso é necessário crer. E, gente, crer não é simplesmente acreditar, mas é mudar completamente sua vida a partir dessa revelação. Se o Espírito Santo está te revelando isso hoje, se o Espírito Santo já te revelou isso, você precisa crer. E crer é fazer o que a gente cantou aqui. Eu vou construir minha vida em ti. Porque, gente, se você crer, presta atenção, se você crer que Jesus Cristo é o Senhor, se você crê que Jesus era Deus encarnado, como ignorar as palavras que Ele disse? Gente, se o Criador veio, andou entre nós e falou algumas coisas, disse que isso é sucesso e disse que isso é fracasso, como ignorar o que Deus disse? Porque um bom mestre erra, um profeta acerta às vezes, mas Deus não erra nunca.
Se você nessa noite crê que Jesus Cristo é Deus, a sua vida precisa ser construída em cima dessa revelação. Eu vou construir minha vida em ti, pois tu és o fundamento. Tu és o fundamento. Gente, crer em Deus, se a nossa vida fosse uma casa, crer em Jesus não é dar uma pintadinha na casa. Eu tive encontro com Jesus, ele é uma tinta linda, vou pintar minha casa. Não. Crer em Jesus é mudar o alicerce, ou seja, é derrubar a casa e construir de novo. É por isso que crer em Jesus é tanto transtorno. Crer em Jesus, gente, é transtorno. Gente, a vida de Maria virou de ponta cabeça por causa desse tal de Jesus. Ela era a queridinha, a virgenzinha, a bem vista por todos e virou talvez chamada por muitos de prostituta. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dela. José era o bom moço, com o namorinho perfeito ali, que teria um casamento maravilhoso, frequentavam a sinagoga e de repente a vida vira de ponta cabeça, tem que fugir, se esconder, porque iam achar que ele teve relação antes do tempo. E por quê? Porque Jesus entrou na vida deles. Meu irmão, crer em Jesus é reconstruir a sua vida a partir da revelação de quem Ele é. Gente, crer não é somente acreditar num conceito, é viver esse conceito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, quantos aqui creem na lei da gravidade? Crê? Na lei da gravidade? O que é crer na lei da gravidade? É saber a conta? Quantos sabem a conta aqui para determinar a gravidade lá? Ninguém! Você sabe, nem levanta a mão. Você é um nerd entre nós. Agora, você precisa saber a conta. Por exemplo, para eu não pisar aqui, para eu não me jogar assim, para você não ficar na beira do prédio, no 12º andar, você precisa saber a conta. Não, você somente crê, e porque crê, muda de vida. Porque crê, não pisa aqui. Porque crê, faz escolhas baseado no que você crê. O problema é que tem um monte de gente que diz que crê e se joga. Tem um monte de gente que diz que crê e está pulando de precipício. E está fazendo escolhas todas contrárias ao que ele disse. Eu quero te dizer uma coisa, talvez nessa noite, você não crê. Porque crer é viver. Tiago disse, aquele que diz ter fé, mas não tem obras, é mentiroso. Porque fé sem obras é morta. Porque fé e obras não são duas coisas, é uma coisa só, é só dois lados. De um lado você crê, do outro lado você vive baseado naquilo que você crê. Então, nessa noite eu quero que você faça uma reflexão. Você crê nesse Jesus que nasceu? Você crê? Você construiu sua vida baseado. Agora, se você não crê, eu não quero que você vá para casa fazendo força. Eu vou crer agora. Crê. Não. Você precisa de uma revelação, cara. Você precisa de uma revelação. E se você buscar, cara, e se você pedir, e se você bater, Ele disse que vai abrir, cara. Se você clamar, chamar e clamar, Ele disse que Ele vai responder. Ele disse que aquele que buscar de todo o coração, eu vou me deixar ser achado por estes, cara. Se você quiser, Ele vai se revelar. Mas é o seu clamor. É dizendo, Deus, baseado nas minhas escolhas, eu não creio, Senhor. Abre os meus olhos. Se revela a mim.